É. Então eu vim contar pra vocês um pouquinho sobre os 6 e 7 meses do Pedro, tá? Olá, mamães! Hoje eu estou aqui com o Pedro, o meu amor, né, Pedro? Ele tá experimentando os bicos dele novos ali, não deu certo nenhum. Vamos ver, tomara que ele aceite. Com 6 meses, eu não esperava, mas eu achei que foi muito marcante, assim, a diferença do bebê. Até os 5 meses estava tudo tranquilinho, passou ali os primeiros 3 meses, aí as coisas começaram a caminhar bem, mas os 6 meses foram muito marcantes, assim, o Pedro mudou muito, ele parecia que eu tava com outra criança. Então é um período na idade deles, assim, que pra mim, com o Pedro, foi bem marcante. O que é? Ó o bico. Com 6 meses, o Pedro, ele ficou bem chatinho, muito irritadinho. Nossa, eu lembro que os 6 meses dele, assim, foram bem turbulentos. É a tal da crise dos 6 meses, associada lá com os dentes, que eu achei que já ia ter nascido e até agora não nasceu nada. Ele irritadinho, não queria mamar, tinha hora que queria, não queria comer, de repente queria. Deu uma mudada, assim, mudou geral, mudou no horário de mamar, mudou na alimentação. Tava bem irritadinho, assim, bem chatinho, tá? Aí tudo bem, foi passando os 6 meses, da metade dos 6 meses pra frente, ele deu uma melhorada na irritabilidade. Uns 7 meses tranquilo. No início dos 7 meses ele me veio com a questão do mamar, não queria mamar, não pegava a mamadeira, eu mostrava a mamadeira para ele, ele já fazia ânsia antes mesmo de experimentar o mamar, não queria, empurrava. Nossa, eu fiquei super nervosa, levei no pediatra, fiquei com medo que ele ficasse doente, ele não mamava de jeito nenhum. Foi 1 semana e meia, quase 2 semanas ele sem querer mamar. Eu fiquei muito preocupada, muito nervosa mesmo, que mãe de primeira viagem, né, então eu me desesperei, pois o mamar é o essencial dele, né, a alimentação é essencial, mas ele já estava se alimentando, almoçando e jantando, fora as frutinhas, né. Nesse tempo, eu tentei trocar o leite, troquei o bico da mamadeira, mas realmente eu acho que ele enjoou um pouco do leite, ele toma o NAN Comfort 2. Então eu acho que ele estava um pouco enjoado, foi bom. Apesar de eu ter ficado nervosa, ele deu um tempo no leite e eu acho que foi bom para ele. Depois ele voltou a mamar normal. Nesse período eu dei o Apitamil. Ele até tomou o Apitamil 2 dias, ele tomava bem. Só que o Apitamil trancou o intestino dele não fazer cocô. Aí ele se irritava porque tinha o intestino preso, e com o NAN ele faz cocô praticamente todo dia. Passou essa 1 semana e meia, quase 2 semanas, ele voltou a mamar normal. Mas às vezes ele ainda dá uma gracinha de não querer mamar. Mas ele tem se alimentado bem, come comidinha, às vezes ele anda meio rejeitando. Eu acredito que agora seja por questão do dente mesmo, né? Mas tá mamando até melhor do que antes. O que foi? Com 6 meses, o Pedro, ele sentava muito bem. Então, ele sentava, já se apoiava, assim, dava uma bambeadinha ou outra, mas é natural, né? Mas ele não gatinhava, não saía do lugar, né? Lógico, ele só tinha 6 meses. Com 7 meses ele começou a ficar de brucinho, se apoiava um pouquinho no bracinho, mas eu acho que machucava, ele cansava. Ele aprendeu a rolar. Então com 7 meses ele ia rolando, pegava o que ele queria, voltava rolando. Depois ele foi aprimorando os bracinhos, firmou os bracinhos e começou a se rastejar por aí. Ele viu que ele conseguia se rastejar. Né, Pedro? O que você tá fazendo? Passou isso, é muito rápido, assim, é de 1 semana para outra as coisas vão acontecendo, então não se preocupe, né? Então com 7 meses ele começou, foi do rolar já para se rastejar. Depois que ele firmou os bracinhos, ele aprendeu a levantar os pezinhos, firmar os pezinhos, mas ele não tinha entendido ainda que se ele colocasse o joelhinho para engatinhar ficava mais fácil. Então
eu mostrei, puxei a perninha, encostei o joelhinho no chão e aos pouquinhos ele foi aprendendo. Então, da semana retrasada para a semana passada, antes dele fazer 9 meses, ele já estava engatinhando super bem. Então, com 7 ou 8 meses, ele começou, de 7 para 8 meses ele começou a engatinhar. Com 8 meses ele deslanchou, assim, começou a engatinhar super bem. Na metade dos 8 meses pro fim, assim. Então agora ele engatinha por tudo, não dá pra deixar parado. E já aprendeu a ficar em pezinho. Então eu deixo ele aqui com os brinquedinhos dele. Ele se apoia no sofá e levanta. Ele se apoia no rack e levanta. Ele vai até a escada e levanta. Tudo que ele vê que ele possa usar como apoio, ele já vai levantando, ele não tem medo. Hoje nós viemos da consulta do pediatra, ele acabou de fazer 9 meses, e o pediatra disse que provavelmente logo, uns 15, 20 dias, talvez ele já esteja até andando. Porque como ele não tem medo e ele é bem determinado, então logo, logo ele vai andar. Mas eu vou falar um pouquinho mais dos 8 meses para vocês em um outro vídeo. Eu só queria compartilhar rapidinho os 6 e os 7 meses aí com o Pedro. A questão do engatinhar, do mamar com 7 meses, que ele me deu um susto, que não queria mamar. Que os 6 meses sejam uma idade bem marcante para o desenvolvimento do bebê. Então é importante que você fique sempre observando, né? Comente sempre com o pediatra como é que ele tá, o que ele tá fazendo, como que ele tá reagindo às coisas, tá bom? Um abraço, vamos dar um tchauzinho lá, Pedro? E ele tá aqui ainda, ó, experimentando os bicos novos aqui. Vamos ver o que dá certo, né? Um beijão pra vocês aí. Tchau, tchau, mamães. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Eu vou pôr aí no meio do vídeo algumas ceninhas do seu Pedro aí. Tchau, tchau. E agora ele tá na fase da manha, já deu pra perceber, né?